Bem, amigos do Blog Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues para mais um Política Flamenga, dessa vez para a gente falar um pouco sobre a eleição do Conselho Deliberativo. Praticamente aí por alguns nomes já terem inscrito, né, a chapa formalmente, a gente já tem dois candidatos, vamos dizer assim, oficiais, né, que é o Ulisses Itapicuru com a chapa cinza, que ele escreveu assim, e o Alcides, né, que inscreveu sua chapa com a cor roxa. Então a gente vai falar um pouco dessa eleição do Conselho Deliberativo, que já tem data marcada, né, para o dia 11 de dezembro, né, desse ano, 3 dias após a eleição do Conselho Diretor. E a gente vai falar um pouquinho como funciona o Conselho Deliberativo. Muitas vezes eu vejo assim, nas redes sociais muita desinformação sobre o Conselho Deliberativo. Então assim, a gente vai falar um pouco assim, quem faz parte do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo ele é constituído, né, por membros natos, né, que são do corpo permanente do Conselho, e aí a cada triênio, né, antes de cada eleição, esses membros natos eles têm que solicitar que eles querem continuar no Conselho. E também os membros, né, do corpo transitório, que seja, que são membros eleitos, né. O corpo permanente ele é constituído por grandes beneméritos, eméritos, remidos e proprietários. Então a gente já vê aí que o corpo transitório ele é formado por sócios contribuintes, off-rio e laureados, tá? Eles são eleitos, né, junto com as chapas. A chapa que fica em primeiro lugar, ela tem o direito, né, de colocar, né, isso já está lá na chapa, isso que eu sempre falo que é importante, você quando vai votar no conselho diretor, né, ou seja, a chapa completa ela é presidente, vice-presidente, presidente da Assembleia Geral, vice-presidente da Assembleia Geral e o corpo transitório, né, do Conselho Deliberativo e do Conselho de Administração. A chapa primeira colocada ela pode colocar 120 conselheiros, tá, e 40 suplentes, e a chapa que fica em segundo lugar, né, ela tem que obter ali 20% dos votos, vou dizer assim, dos votos válidos. Ela pode colocar os 40 primeiros que figurarem na sua chapa. Então é muito importante que as pessoas tenham ciência disso, né? Que além de você estar elegendo na eleição do Conselho Diretor o presidente, o vice, presidente da Assembleia Geral, você também está elegendo o corpo transitório do Conselho Deliberativo e também o corpo transitório do Conselho de Administração. O que faz o Conselho Deliberativo? O Conselho Deliberativo tem diversas pautas importantes no Flamengo, diversas atribuições importantes. Uma delas é eleger o Conselho Fiscal, julgar a prestação de contas, né, anterior, tipo em abril de 2019 nós vamos julgar, o Conselho Deliberativo vai julgar as contas, né, de 2018 e assim, né, seguindo. Autorizar obras, assinatura de contratos, exceto do futebol. Então assim, muitas vezes as pessoas vêm questionar, o Conselho deixou contratar fulano, ciclano, renovou. O Conselho não pode se meter nas questões do futebol. Aquisição de imóveis, reforma do estatuto, pode criar departamentos também, aprovação de modelos de uniforme, emissão de títulos, processa e julga presidentes de poderes e julga em última instância as decisões do Conselho de Administração, como aconteceu o caso recentemente do Kleber Leite. E quem pode ser candidato a presidente do Flamengo, do Conselho Deliberativo do Flamengo? Ele tem que ali cumprir algumas coisas. Ter mais de 5 anos de vida associativa ininterruptas, tá? Ter mais de 35 anos de idade e apresentar certidões dos distribuidores cíveis, ou seja, tem que ser uma pessoa idônea, igual para presidente também, tá? O que faz o presidente do Conselho Deliberativo? Ele convoca e preside as reuniões do Conselho, cumpre, né, e faz cumprir o estatuto, o regimento interno e as deliberações dos demais poderes do Flamengo, nomeia, imposta e exonera secretários e assessores, nomeia presidentes e membros das comissões permanentes e provisórias do Conselho. Lembrando que a gente tem comissões de uniforme, jurídica, de finanças, todos além do presidente e dos membros, todos eles são indicados do presidente do Conselho Deliberativo. Como eu já adiantei, a eleição vai ocorrer no dia 11 de novembro, geralmente a eleição começa 8 da manhã e vai até as 21 horas. Obrigatoriamente
o escrutínio da reunião ela pode ser acompanhada, né, pelos membros do Conselho Deliberativo e também pela imprensa, tá? Ele fica aberto, está em estatuto. E aí, como eu já adiantei também, a gente tem 2 candidatos já oficiais, que é o Ulisses Itapicuru pela chapa cinza e o Alcides pela chapa roxa, e 2 candidatos, vamos dizer assim, informais, Paulo César Ribeiro, do Grupo Fala Tradição e Juventude, e Alexandre Povo, atual vice-presidente de esportes olímpicos, né? Que em tese teria aí o apoio do Sócios pelo Flamengo, que apoia a candidatura do Lomba. E aí eu até tuitei sobre essa questão do Lísias, né? Que hoje ele é candidato pelo Grupo Flamais e ele apoia o candidato Rodolfo Landim. E aí eu dei as tuitadas sobre isso, me vieram algumas informações, então vamos lá. Segundo consta, e isso foi me falado por algumas pessoas da Chapa Roxa e confirmado também por algumas pessoas do Grupo Flamais. Quando eles foram para a campanha do Landim, o Lísias se colocou como candidato. E aí eles falaram, olha, Lísias, a gente já tem um nome, tá? Mas você tem todo o direito de ser candidato, tá? E a gente vai ver isso mais pra frente. E aí parece que iria ocorrer uma reunião, que seria na quarta-feira passada, para decidir sobre isso. E aí no meio desse tempo, foi o dia que o Lísias inclusive inscreveu a sua chapa, se descobriu que o Alcides, né, que é o secretário, né, do Conselho Deliberativo, havia inscrito sua chapa há 2 semanas sem avisar ninguém. Eu particularmente acho isso extremamente estranho, porque se você tem uma campanha, né, que é a campanha do Landim, apoiada por 7 grupos políticos, né, se você tem um candidato ali que vai lá, escreve sua chapa, ele deveria, se naturalmente, ir lá e comunicar a todo mundo, né, já que em tese ele teria o apoio, né, ou vai ter o apoio, acredito que vai ter o apoio do Landim para essa eleição. E aí tem a questão dele também, do seu vice, né, que é o Teófilo, que é um desembargador federal, que entra nessa mesma questão do Lomba, que teve a sua candidatura homologada com ressalvas, né, ou dele, né, sair lá do trabalho, se licenciar do trabalho dele na Receita Federal, e se for empossado presidente, né, ele ganhando a eleição, de sair do trabalho dele. E agora eu quero falar de uma questão, que foi um tweet que eu fiz, questionando o presidente do Conselho Deliberativo, Rodrigo Duns. Primeiro assim, eu sou sócio do clube, sou torcedor, e acho que estou nos direitos de questionar todos os presidentes de poderes ou qualquer pessoa que se voluntaria a prestar um serviço pelo Flamengo. Líder de qualquer setor, né, equipe de futebol, está sujeito a ser questionado. Isso é do jogo, faz parte, né? E eu penso, né, que qualquer líder, né, que não aceita ser questionado, ele não tem não tem condições de presidir ou ser vice-presidente de nada, né? E aí eu questionei essa questão, que eu recebi uma convocação feita pelo Alcides, né, como presidente em exercício, ele como secretário. Eu recebi uma resposta um pouco arrogante, né, do presidente do Conselho Deliberativo, que mandou eu ir ler o artigo 74 do Estatuto. Mandou ligar para a secretaria também. O engraçado é que em 9 de agosto, né, ele participou da coletiva junto com o Landim e os 7, né, grupos que naquele momento apoiavam a campanha, depois embarcaram mais grupos. Foi lá publicamente, né, fez a coletiva, falou. E desde quando começou oficialmente o processo eleitoral, ele em nenhum momento enviou aos conselheiros algum comunicado informando se ele havia renunciado ou, né, pedido licença, tá? E aí eu questionei isso no Twitter, né? Por que o Alcides, né, que não foi eleito, os eleitos foram Lomba e o Rodrigo Duns, estava convocando, de que ele é ilegítimo, né? Ele não tem direito de estar lá, somente no impedimento, né, do presidente e do vice-presidente do Conselho Deliberativo. E aí, para não entrar na questão de que você só critica um lado, o Lomba também está errado nessa situação. Eu não lembro de ter recebido nenhuma comunicação de que o Lomba estava pedindo licença ou renunciando ao cargo de vice-presidente do Conselho Deliberativo. E a mesma coisa com o Rodrigo Duns. O questionamento era esse, né? Se há um impedimento, como diz o artigo 74 do Estatuto, né,
Porque qual o seu impedimento? Você o que? Entregou o cargo, você pediu licença e não tem nada na secretaria dos conselhos que foi enviado aos conselheiros ou aos sócios, né? E ele deve sim satisfações a gente e deveria ter feito isso. E aí eu fui pegando lá no meu e-mail e fui vendo que do dia 31 de agosto até a última convocação, o Rodrigo assinou todas as convocações e informes do Conselho Deliberativo, tá? Somente da última reunião que vai ter, que é para aprovação dos novos uniformes para 2020, que foi assinado pelo Alcides, tá? As demais todas foram assinadas pelo Rodrigo Duns. Por que eu estou falando isso? Porque se ele tivesse licenciado o cargo, ele estava abrindo mão, né, de todas as prerrogativas do cargo de presidente do Conselho Deliberativo. E aí inclui, como eu li aqui, entre das suas atribuições, que é convocar a reunião e presidir a reunião do Conselho Deliberativo, né? Vamos botar que ele tivesse pedido licença do dia 31 de agosto ao dia 8 de dezembro, que é quando ele está concorrendo ao cargo, né, de vice-presidente geral do Flamengo, né? Então, assim, ele continua no cargo, não foi em nenhum momento humilde para esclarecer a situação e se coloca de uma forma como se não fosse obrigação, e tem obrigação sim. E eu, né, como sócio, como torcedor do Flamengo, como conselheiro do clube, vou cobrar, estou aqui cobrando, que está ocorrendo uma questão que está indo de encontro ao estatuto, que diz o estatuto do Flamengo, e o cara se acha que não tem direito, né, de ser questionado. Aí me manda ler, né, para poder anunciar que é serviço geral, uma coletiva, né? Aí quando eu questiono algo no conselho publicamente, não, liga para a secretaria ou lê o artigo 74. E aí eu faço questão aqui até de ler o artigo 74 com vocês, tá, do estatuto, que ele fala o seguinte: nos casos de impedimentos, né, os secretários que contarem mais tempo como associado do Flamengo substituirão os vice-presidentes, né? E aí eu pergunto, qual o impedimento do senhor Rodrigo Duns, né? Será que se você for eleito vice-presidente geral você vai ter a mesma medida, né? Se as pessoas te questionarem no Twitter, nas redes sociais, publicamente você vai tratar dessa forma? É assim que você quer passar os mais 3 anos? E é isso o meu questionamento, sabe? Não está preparado para ser questionado, não está preparado para assumir nenhum cargo de relevância no Flamengo. E eu também gostaria de ressaltar aqui que o Rodrigo, eu acho que ele conduz muito bem as reuniões, é firme na hora de ser, na hora de pedir para os conselheiros respeitarem o tempo, e não tem nada contra a pessoa, pelo contrário. Como assim eu também não tenho nada contra o presidente Bandeira, contra a pessoa dele, né? Porque eu não convivo, não sou amigo dele, né? E até vale ressaltar que eu fui muito questionado pelos militantes da Chapa Roxa. Você só bate um lado. Quando eu entrei com requerimento contra o Bandeira, né, pedindo punição a ele por usar o clube politicamente em sua campanha, coisa que é proibida pelo estatuto, Túlio, você é foda, corajoso, porra, você é um cara, caramba, né, mito, não sei o que. Quando eu questiono alguém do grupo deles, né, aí eu sou partidário, né, eu, né, estou usando isso politicamente. Então, assim, é muito incoerente tudo isso. Então, assim, eu vou questionar, se eles entrarem também, vencer eles, vou continuar questionando como eu sempre questionei o Bandeira. E eu tenho esse direito. Se quiserem me perseguir, me xingar como vem fazendo, podem continuar fazendo. E vale ressaltar aqui que eu vou até parabenizar, por exemplo, o Maurício Gomes de Matos, que era presidente do Conselho de Administração em 2015 e candidato a vice-geral na época do Bandeira, se licenciou do cargo naquela ocasião, que aí assumiu o Bernardo Amaral, por causa disso, tá? Que ele era candidato e ia participar do processo eleitoral. E agora, né, ele também anunciou que estava pedindo licença do cargo de vice-presidente geral do Flamengo somente por estar apoiando o Landim. Então, assim, vamos dizer assim, não tem nada no estatuto que impeça isso, mas vamos dizer assim, questão de ética e moral, é claro que o cara, se ele está participando do processo eleitoral, não deve estar ali presidindo um poder nem nada. Então o meu questionamento foi esse, e aí até para não deixar, eu fui procurar o Rodrigo, tá? Mandei uma mensagem para ele logo depois a questão lá do Twitter, tá aqui, ó, eu mandei mensagem para ele aqui, ó, Rodrigo, boa noite, ele não me respondeu, tá se sentindo ofendido, né, na física, né? E aí, amigo, eu não posso fazer nada, porque eu vou continuar questionando, independente de chapa. Eu não tenho chapa nessa eleição, não faço parte de grupo político, tenho liberdade para falar de quem eu quiser, questionar quem eu quiser. Estou questionando o respeito ao estatuto do Flamengo, que inclusive é uma das atribuições, um dos deveres dos conselheiros, dos membros do Conselho Deliberativo. Ele, como presidente, deveria dar o exemplo
para nós conselheiros. E é isso que eu tô cobrando, assim como eu cobrei do presidente Eduardo Bandeira de Mello, tá? Então não acho que eu estou errado em nada, não me excedi em nada. Cabe a ele agora dar respostas. Você está impedido por quê, pelo que você se licenciou, você renunciou ao cargo, e mesma coisa o Lomba, né? Por isso que o Alcides está lá assumindo a presidência do Conselho Deliberativo. O Rodrigo não poderia estar convocando e nem assinando os informes do Conselho Deliberativo, tá? Seria o correto, né? E se ele realmente se licenciou, como algumas pessoas vieram falar para mim, ele não poderia tá usando as prerrogativas de presidente do Conselho Deliberativo. E meu questionamento é esse: se ele está ofendido na física, isso é uma questão dele, não tem nada, né, contra ele nem contra ninguém, e vida que segue, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aprendido um pouquinho mais sobre o Conselho Deliberativo junto comigo, e também para poder esclarecer sobre essa questão. E mais, questionem sempre todas as pessoas que se voluntariarem, tá? A ser de qualquer cargo no Flamengo, né? Sempre questionem, seja vice de finanças, presidente do clube, presidente de poder, questionem sempre, não entrem nessa, sendo Lomba, sendo Landim, sendo Peruano, sendo Marcelo Vargas, de transformar em um novo mito, assim como foi Bandeira, que se achava no direito de usar o clube politicamente e também de xingar a torcida muitas vezes, de agir muitas vezes de forma equivocada, né, pelo posto em que ele estava assumindo, né, em que ele estava representando naquele momento. Essas pessoas nada mais são que se colocam como voluntários, pessoas que a gente delega responsabilidades maiores no clube, né? E a ordem eles estão servindo a gente, né? Servindo aos sócios do clube, aos conselheiros, à torcida, e não o contrário. Se não está preparado para ser questionado, não está preparado para ter cargo nenhum. E aí fica a dica aí. Quiser me seguir nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. Não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho no tela aí de notificação, e até um próximo vídeo, tá bom? Tamo junto, saudações rubro-negras.